Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. E nós queremos expressar aqui o nosso sentimento, gente, de gratidão pela sua vida. O nosso muito obrigado por você ter dado crédito, por você ter compartilhado as mensagens, por ter nos ajudado. Nosso muito obrigado. E nós continuamos a pedir que nos ajude a sua participação, o compartilhar perguntas e comentários, não só fará bem ao nosso trabalho, como também ao coração, à mente de muitas pessoas. Mais uma vez, o nosso muito obrigado e desejamos de todo o coração que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gente, eu estou com uma palavra de Deus para entregar ao seu coração. Eu assumi, como eu disse a vocês, esse ano de 2022, eu quero falar o maior número de vezes, se é que eu posso usar essa expressão, sobre a urgência de nos prepararmos para a volta de Jesus Cristo. Nós estamos indo para o fim. Nós estamos chegando na reta final. Nós estamos fechando o ciclo profético. O relógio escatológico está sinalizando a volta do nosso mestre. Mas a palavra que eu quero entregar para você, que eu quero falar para você, ela não parte de um sentimento de alegria, porque a mensagem que eu quero falar para você é uma mensagem que tem como objetivo chamar a sua atenção, é um alerta para que você tome cuidado, para que você consiga avaliar as coisas que estão acontecendo. Gente, nós estamos vivendo a pior geração de cristãos de todos os tempos. É isso mesmo. Não é com prazer que falamos isso, mas nós estamos vivendo a pior geração de cristãos de todo o tempo da história. E eu gostaria de iniciar falando sobre isso, partindo de uma seguinte reflexão. Existem duas palavras que são palavras significativas, importantes na Bíblia Sagrada, que elas estão em desuso, ou pelo menos estão usando de forma incorreta, indevida. A primeira palavra é aquela que encontra-se no Salmo 25 e o verso 12, que diz: qual o homem que teme ao Senhor? A palavra temor. Gente, a palavra temor não é andar debaixo de um tacão religioso, de pressão religiosa ou medo. Não, é um sentimento de reverência. É amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia, como diz a Bíblia Sagrada. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então eu penso que essa primeira palavra, temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é uma palavra que ela não está sendo posta em prática, ela está em desuso, quando, no mínimo, o uso incorreto. A segunda expressão é aquela que está em Gálatas 5,16, que deve andar de mãos dadas com o temor do Senhor. Andai no Espírito. Andar no Espírito é andar segundo os evangelhos, gente. É andar segundo os ensinamentos de Cristo. Qualquer outra ideia de andar no Espírito que se distancia da prática cristã, da vivência cristã, dos ensinamentos de Cristo, não significa andar no Espírito. Logo, eu quero agora iniciar dizendo o seguinte: nós estamos vivendo, gente, os últimos minutos. Crendo ou não, nós estamos vivendo os últimos minutos. No entanto, é preciso que você tenha em mente, e eu já falei isso muitas e muitas vezes e vou continuar repetindo, a volta de Jesus Cristo
não será marcada por um avivamento coletivo, um mover coletivo. Não. Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 24, verso 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então está falando que a volta do Senhor Jesus Cristo será marcada por um tempo de esfriamento. Um tempo de incredulidade, a Bíblia diz, como foram nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Isso você vai encontrar lá em Mateus capítulo 24, do verso 37 ao verso 39. Tempo de hedonismo. Sabe o que é hedonismo? Prazer pessoal. Aquele prazer voltado para si mesmo. O que importa é a minha felicidade. E isso está escrito na Bíblia, que como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, onde bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento, assim será a vinda do Filho do Homem. Então nós estamos também vivendo esse tempo. Um tempo de esfriamento, um tempo de incredulidade e um tempo de hedonismo. Quando Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, lá na sua segunda carta, no capítulo 2 e verso 3, ele fala assim: e a nossa reunião com ele não será assim, antes que venha a apostasia. O que é a apostasia? É dar as costas à verdade. Pessoas que uma vez conheceram a verdade, que uma vez que tiveram um encontro com Cristo e agora abandonaram a verdade. E aí você vai encontrar no sermão profético Jesus falando sobre o surgimento de falsos mestres. Você vai encontrar em Mateus capítulo 7, verso 15, Jesus diz que muitas pessoas vão se aproximar diante dele dizendo que no nome dele fizeram isso, fizeram aquilo. Você vai encontrar uma série de referências falando sobre o surgimento de falsos mestres. Marcos 13, depois Atos 20 e assim uma série de textos. Bom, gente, nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vivendo uma geração que tem demonstrado uma ausência crescente de sinais visíveis de transformação, de novo nascimento. Jesus Cristo nos ensinou, conforme Mateus capítulo 5, que nós deveríamos viver a nossa vida como sal da terra e luz do mundo. Sal significa caráter, aquilo que é trabalhado aqui dentro, e luz significa obras. E o que nós estamos vendo hoje é uma geração sem caráter e sem obras. Nós estamos vivendo uma geração que ela é muito boa para falar aos ouvidos, mas uma geração carente de demonstração de vida aos olhos das pessoas. Diferente do que Paulo nos ensinou, quando ele vai à igreja de Coríntios e ele diz: eu, quando fui ter convosco, eu não fui com palavras persuasivas, eu não fui com palavras de sabedoria humana, mas eu fui na demonstração do Espírito e de poder. Logo, olhando essa geração, olhando o que nós estamos vivendo, eu faço um paralelo com a geração de Sansão. Eu não tenho dúvidas de que existem pessoas que têm tudo para serem usados por Deus. No entanto, nós estamos vivendo um tempo, uma geração, pessoas que estão sim interessadas no poder de Deus, no mover de Deus, no agir de Deus, mas não estão interessadas no caráter. Pessoas que querem dons, mas não querem autoridade. Porque o uso dos dons manifesta o poder e a autoridade, o caráter. Então nós estamos vivendo essa geração Sansão que você vai encontrar lá em Juízes, capítulo 14. Uma geração que quer sim o mover de Deus, mas não querem andar segundo o que está escrito. Uma geração que quer ser usada por Deus, mas não querem pagar o preço. Uma geração que não quer viver de acordo com os ensinamentos da palavra.
Uma geração que não respeita pais, a exemplo de Sansão, quando os pais disseram a ele, olha, tome cuidado, não faça nada contra o que o Senhor determinou para a sua vida. E ele diz, olha, ela muito me agrada aos olhos, quando os pais orientaram a Sansão que não se envolvesse com a Filisteia. No entanto, ele diz, ela muito me agrada aos olhos. Isso me lembra na oração de Pai Nosso, do Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou dizendo, quando vocês orarem, orem assim. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí ele continua dizendo, venha o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós estamos vivendo uma geração onde os desejos, os sonhos, os propósitos, eles vêm antes, eles têm prioridade em relação à vontade do Senhor. Os meus desejos são prioridade. As minhas vontades são prioridade. E Jesus Cristo nos ensinou a buscarmos primeiramente a vontade do Senhor. Paulo diz, não quero, irmãos, que sejais insensatos, mas procurem saber qual é a perfeita vontade de Deus para a vida de vocês. Nós estamos vivendo uma geração que não está interessada em viver segundo o que está escrito. É uma geração que vive de aparência, uma geração que vive de folclore, uma geração que vive de manifestações, uma geração que não quer pagar preço para servir ao Senhor. No entanto, eu quero também dizer que, embora esse tempo não seja um tempo de mover coletivo, de um avivamento coletivo, mas é um tempo, sim, de buscar ao Senhor de todo o nosso coração. A exemplo do que está escrito em Mateus capítulo 25 e de uma infinidade de interpretações, há uma verdade, que enquanto 5 delas não levaram em conta a volta do noivo, não levaram em consideração a palavra, a promessa de que o noivo retornaria, 5 delas buscaram ao Senhor de todo o seu coração, encheram as suas vasilhas de azeite, mantiveram a sua vida alinhada com o Senhor. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que independente do que está acontecendo, independente desta geração que não quer compromisso com Deus, independente dessa geração que quer obter respostas de Deus sem oração, sem jejum, sem consagração, sem custo, independente dessa geração que não acredita na volta do Senhor Jesus Cristo, independente disso, a Bíblia nos garante que podemos buscar no Senhor uma vida plena. Não haverá um avivamento coletivo, mas haverá um enchimento, um derramamento do Espírito sobre o coração daquele que busca o Senhor de todo o seu coração. Jesus Cristo disse que nós não só deveríamos amar ao Senhor, mas amar de todo o nosso coração. Que não só deveríamos amar o Senhor, mas com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E a Bíblia ainda diz mais. Se buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós o acharemos. E a Bíblia também diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, fala de buscar, de se humilhar, de se arrepender e buscá-lo de todo o seu coração, a Bíblia diz que ele ouvirá as nossas orações e ele sarará a nossa terra. Eu quero deixar essa palavra aqui para você, para que você se anime, para que você não caia no engano, para que você não se desaperceba do que está acontecendo. Eu peço a Deus que o Senhor ministre no seu coração um desejo enorme de buscá-lo e que a tua vida seja uma vida repleta, cheia de Deus e você seja usado por Deus nessa reta final. Que esse ciclo profético que está se fechando, você seja uma pessoa usada por Deus. Esse é o meu desejo.
É a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que esta palavra faça bem ao seu coração, em nome de Jesus.